Outra coisa, os frequentadores das reuniões Grande Mundo que estão frequentando as reuniões doutrinárias, passando em revista a nossa casa, o nosso campo, para verificar se isso não estiver acontecendo, é que nós não estamos valorizando a nossa reunião doutrinária, ou não estamos dando a ela aquilo que ela merece. Por exemplo, os expositores estão sendo escolhidos com critério, ou estamos entregando a nossa tribuna para qualquer pessoa que queira falar. Tudo isso são precauções que deveremos tomar nas nossas reuniões doutrinárias, para que a pessoa que para lá vá com um tema, e que ela tenha a oportunidade de estudar o tema, e que ela possa desenvolver o seu trabalho dentro daquele tema especificado que lhe foi oferecido. Para, a partir daí, possamos nós oferecer ao público que vem lá de fora uma reunião bem estruturada, onde encontre ali a consolação. Outro ponto que deveremos chamar a atenção é que nas nossas casas espíritas, principalmente na nossa casa, não foi à toa que Dona Joana colocou o espiritizar, o qualificar e humanizar, porque estavam falando de tudo na tribuna, menos de espiritismo. E aí como é que fica? Se a pessoa vem ali de fora para escutar espiritismo, chega lá e fala de tudo, não se fala de espiritismo. Então é necessário que na tribuna, quando se falar de alguma coisa do mundo lá de fora, se faça ponte para o espiritismo. Se diga quais são as conexões, o que é que estamos fazendo. Então é para isso que nós estamos querendo que a nossa reunião doutrinária tenha essas qualidades, que ela funciona como terapia de grupo. Todos que estamos ali, estamos ouvindo o que o expositor está falando, está colocando as mensagens de Jesus, está tocando no nosso coração. Logo, ela requer uma organização compatível com essa proposta de terapia de grupo. Que ela possa servir muito para os sofredores que ali vão. Que ela possa mostrar caminhos que a doutrina espírita tem a mão cheia, por onde poderemos caminhar para conseguir a paz. Funciona como terapia indispensável. Logo impõe a participação de todos os colaboradores. Vamos nos reportar, alguns meses atrás, quando terminou a reunião doutrinária nossa, que tinha mais de 700 pessoas no salão. Divaldo nos chamou e nos disse: hoje aqui, uma equipe espiritual chegou a fazer cirurgias perispirituais em alguns doentes aqui no salão. Para isso, ele necessitou de utilizar as energias dos trabalhadores da nossa casa. E a gente ficou assim, porque a gente não vê, a gente é cego nessa, e não vê a beleza que é uma reunião doutrinária quando todos os seus trabalhadores estão ali incluídos. E a gente não se deu conta de que lá também se faz cirurgias perispirituais numa hora de uma reunião doutrinária. E é por isso que nós chamamos a atenção que nós deveremos dar um tratamento especial às nossas reuniões doutrinárias. Ela beneficia encarnados e desencarnados. A nós outros que estamos ali, estamos recebendo os eflúvios do mundo espiritual. Quando o expositor está pregando com beleza, mostrando as nuances que tem o Evangelho de Jesus como consolo, que tem o livro dos Espíritos e a doutrina como um todo, como um roteiro, como um farol iluminando os nossos caminhos, nós nos elevamos. E ao nos elevarmos, recebemos, porque entramos em sintonia com o mundo espiritual. É esse o momento. É isso que nós estamos aqui nesse instante, sendo beneficiados pelo mundo espiritual que aqui está, querendo ver o nosso progresso. Esperando de nós essa oportunidade que nós lhe ofereçamos para poder, amanhã, tenhamos uma terminada
pelas nossas vibrações de paz e de amor. Logo, deve-se criar as condições para atrair os bons espíritos. É se na nossa tribuna tiver um orador contando piadinhas, correndo risada, que está muito comum. Quem quiser que entre no site às terças-feiras, que transmite uma reunião mediúnica, uma reunião doutrinária, veja. Para ver as piadinhas, e algumas vezes piadinhas meias picantes, que não se deve contar nem no salão social, quanto mais no salão doutrinário. E as pessoas dão risada, aquela algazarra de risada. Que benfeitores espirituais estamos nós atraindo? É isso que nós precisamos ver para poder dar um tratamento especial nessa reuniões doutrinárias, porque ela serve para tudo isso que nós acabamos de relacionar. Agora nós vamos passar a responder. Antes disso, convidamos a Maria Alice para fazer um comercialzinho. Abraço fraternal para todos. Nós queremos apresentar para vocês a nossa revista Presença Espírita. Ela é editada pela Gráfica, um dos departamentos do Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado pelo nosso Divaldo. É uma revista muito bonita pela sua apresentação. Ela é toda em papel pochê, e ela é bimensal. Esse número já é de novembro e dezembro, Natal. Quem quiser se associar ou se inscrever, o valor dela é R$ 22,00 anual. Vocês preenchem a ficha que está nas minhas mãos ou ali com o pessoal da livraria. Ela pode ser em boleto, depósito bancário, Visa ou Master. E também nós temos 3 outras opções. O Círculo de Leitura Espírita com obras psicografadas pelo nosso Divaldo. Acompanha o livro, a revista Presença Espírita, também é anual. Aliás, é bimensal e custa R$ 75,00. O livro, na realidade, hoje os livros não estão baratos. Eles são na média de 12 a R$ 25,00 os nossos livros editados pela Leal. E Divaldo sempre diz, nós temos prejuízo? Não temos, porque o que nós damos aos distribuidores é 50%. E nós passamos esse 50% para quem torna-se sócio do Círculo de Leitura Espírita, além de ganhar a revistinha grátis. A outra opção é o CD. A assinatura também é bimensal e custa R$ 80,00. Acompanha grátis a revista Presença Espírita. Os CDs são mensagens do nosso Divaldo. A terceira opção é o Clube do Vídeo. São as conferências que o nosso Divaldo realiza pelo Brasil, pelo exterior, conferências inéditas. Cada vídeo custa R$ 25,00. Quem torna-se sócio, ela sai por menos de R$ 16,00 e ainda ganha a revista Presença Espírita. Agora, o Clube do Vídeo, do CD ou do livro pode ser pago em cheque 2 vezes, pode ser em boleto, pode ser também dividido no cartão. Quem desejar, pode nos procurar. E a revistinha? O lançamento do livro Vitor Hugo deverá sair logo nos primeiros meses de 2004. É o último livro, Quedas e Ascensão. A gráfica já imprimiu, já saiu, está bonito.
Vitor Hugo. Normalmente os livros, todos os lançamentos, inclusive o do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Consciência e Mediunidade, saiu no trimestre julho e agosto. Então, muito obrigada pela atenção. Quem quiser pode nos procurar, estamos à ordem. Obrigada. Como discernir os nossos pensamentos daqueles que nos são sugeridos? Os Espíritos nos ensinam, através do Livro dos Espíritos, que quando um pensamento é sugerido, nós temos a ideia nítida de que ele penetra na nossa casa mental. Todavia, é necessário que nos aprimoremos de uma forma efetiva nessas questões que têm relação com a nossa vida mental, para nos conhecermos. A realidade é que nos transformamos pessoas eternamente desconhecidas de nós próprios. Não sabemos quem somos, o que queremos, não temos iniciativa para tomar decisões, não temos condições de resolver problemas, porque isto é uma necessidade muito grande no mundo odierno. Daí o Espiritismo, através do conhecimento dos seus postulados, nos ensina meticulosamente tudo isto que vai nos favorecer nessas questões que têm relação com a nossa vida espiritual. Do internauta Márcio de Salvador: o conhecimento de si mesmo não é um método eficaz contra a obsessão? Como a casa espírita poderia então levar as pessoas para tal compreensão, como diz Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos e 919A, estimulando a prática da meditação? Kardec usava uma linguagem do seu tempo, o recolhimento, o que nada mais, nada menos é do que a introversão. A nossa mente tem o aspecto da extroversão, voltar-se para fora, para o mundo concreto, para as realidades da nossa ação exterior. Mas tudo na vida é polarizado: fluxo, refluxo, ação, reação, oração, meditação. É necessário facilitar a compreensão e estimular as pessoas à prática da meditação. Santo Agostinho aí nos remete a essa questão. Ele dizia no final do dia: passe em revista as suas ações e faça perguntas a si mesmo. O que eu fiz? Com que objetivo? Qual foi a minha motivação? Se eu fosse levado agora ao mundo espiritual, como eu estaria? Aquela questão de se colocar no lugar do outro. Então, Santo Agostinho pede que a gente faça uma revisão da nossa vida, levante os dados dos acontecimentos e depois faça a meditação. É uma pergunta e uma resposta. Porque Joana nos diz: pela oração você conversa, fala a Deus. Pela meditação você ouve a resposta de Deus. Então é o silêncio, é a vida mental da introversão, para escutar a voz de Deus e refletir sobre a nossa vida. Somente com a meditação e com a oração bem conduzida, nós poderemos, oração, meditação, penetrar nas paisagens do nosso mundo interior, e aí nós vamos encontrando as motivações libertadoras, porque nós vamos encontrando a nós mesmos, os nossos problemas, não vamos assumindo aquele caráter desculpista: não é minha culpa, não é comigo. Pelo contrário, vamos assumindo uma responsabilidade
dinâmica, mas também não é aquela atitude de nos culpar, de nos punir, mas é uma atitude de nos reabilitar perante a vida. Então, meditar será a resposta, meu jovem Márcio. O obsessor é sempre espírito desencarnado, ou também poderá ser o espírito encarnado. Ela poderá ser exercida sobre o desencarnado. Nós temos uma experiência que se passou em nossa casa que pode muito bem ilustrar esse fato. Certa feita, o nosso dirigente da nossa reunião mediúnica estava atendendo um espírito que estava atrapalhando, entre aspas, uma senhora. E lá para as tantas, o espírito virou-se para o dirigente e disse: para que você não pegue a égua, que não fique me atraindo pelo pensamento? Diga a ela que me deixe. Então nós ficamos atônitos, porque ela se dizia vítima. E ele também veio reclamar que ele estava sendo vítima porque ela não deixava ele livre. Ela ficava sempre atraindo ele pelo pensamento. Então a obsessão era do encarnado para o espírito pobrezinho que queria se libertar e não podia porque era atraído pelo pensamento dela. Como pode existir obsessão se além da matéria temos ainda um espírito e um anjo de guarda que nos acompanha e nos protege? Porque o nosso espírito e o anjo de guarda possibilita que haja esta sintonia? Porque na realidade nós não somos robôs, nós somos seres inteligentes que temos o livre-arbítrio, que temos as ferramentas do pensamento, do sentimento e da vontade, e agimos de conformidade com o nosso querer. Portanto, a obsessão, na realidade, é essa forma inadequada através da qual nós procedemos de referência ao nosso semelhante. E como ele, assim como nós, ainda não perdoamos com facilidade, aguardamos o ensejo do espírito vir animar um corpo carnal e procedemos à perseguição vingativa. É um processo que acontece, que a lei de Deus permite, para justamente estugar os nossos passos no caminho da evolução. Sob todos os aspectos, a obsessão tem o seu lado positivo, porque as pessoas, sentindo o seu coante, começam a buscar os meios de liberação. E então vão encontrar-se frente a frente com o espiritismo nas nossas casas, e aí encontram as diretrizes seguras para a sua libertação moral e espiritual. Por isso, toda a obsessão só cessa no momento em que o indivíduo começa a fazer a sua auto-renovação, porque ele passa a sintonizar numa faixa mental acima da entidade vingativa e ela não tem mais acesso para atacá-lo, para agredi-lo. Então é por essa razão que existe na realidade a obsessão. É correto o entendimento de que o espírito obsessor, uma vez evangelizado, pode tornar-se protetor do então obsidiado? Se correto o entendimento, como deve proceder o obsidiado para que isto aconteça? Não digamos protetor como se fosse um anjo guardião, um espírito que vai servir como um orientador. Digamos, ele pode se tornar amigo e, enquanto amigo, ajudar naquilo que for pertinente ao seu nível evolutivo. Porque, via de regra, muitas das obsessões são decorrentes da traição à amizade.
da desconsideração, é aquele amor que enlouqueceu. Muitos dos obsessores são verdadeiramente espíritos que estão tão magoados, ele não poderia fazer isso comigo. Eles desenvolveram uma loucura no sentido de não aceitação daquela realidade, que vão desfechar a obsessão. Uma vez conscientizados, esclarecidos, podem passar a funcionar como auxiliares. Divaldo conta sempre a história do Máscara de Ferro. Era um espírito que o perseguiu durante muito tempo. Uma vez, ele estava contando esse episódio, ele deixou de obsidiar Divaldo quando Divaldo atendeu e recolheu aquela que era sua mãe de uma outra encarnação da Mansão do Caminho e começou a cuidar dela. Ele chegou para ele e disse assim: amas? Ele voltou-se para e Divaldo disse: ainda não, chegou agora, mas eu vou amar com certeza. E amou-a, e ele se tornou amigo. Então, um dia, ouvindo Divaldo no seminário, olha, eu estou contando isso, ele está aqui sorrindo ao meu lado. Quer dizer, é um espírito que se tornou um amigo, mas não no sentido de protetor de quem está mais evoluído e está ajudando. Então, como fazer isso? É cansando, como diz Allan Kardec, a paciência do obsessor, não atendendo às suas sugestões negativas, e amando-o, e orando por ele. Vai chegar o momento que os atos de renúncia vão convencê-lo, e aquele amor antigo vai reaparecer, porque o amor, ele é sempre vitorioso. Gostaria de receber a opinião de vocês a respeito de nossa atitude de refazer, ou seja, começar a partir do estudo e da capacitação todas as reuniões existentes em nossa casa espírita. Reuniões estas com várias décadas de existência, mas não atingiram suas finalidades. Isso aqui a gente tem que ver assim uma opção de nuances. Por exemplo, esse fechamento vai causar traumas, vai dividir, temos que ver esse lado. Esse estudo está com a data determinada, vai ser um estudo ad aeternorum, até que se coloque as pessoas já com santificação para fazer o trabalho mediúnico. São diversas perguntas que a gente tem que fazer. O estudo é necessário. Uma reunião mediúnica onde os seus participantes nunca leram o livro dos médiuns é um desastre. Mas também não podemos fazer um estudo que dure a eternidade. Nós temos que ir trabalhando já, estudando sim, trabalhando também. Vamos fazer uma composição de tal maneira que possamos estudar e já adaptando o estudo aos nossos trabalhos, para evitar, porque nada pior, meus irmãos, do que uma dissensão do centro espírita. Se chegar assim, dizer, agora está fechado, um decreto assim, vou fechar todas e a partir daí vamos estudar. Então, a gente tem que ter os cuidados necessários. Poderemos, inclusive, fazer um grupo, um laboratório, um grupo novo. Deixar os velhos funcionando, que já atingiram, né, existência de décadas, deixa eles funcionando. Vamos fazer um grupo novo, um laboratório novo, com pessoas que estudam e vão fazer. E a coisa vai funcionando. Nunca usar a coisa onde haja, assim, dissensão. Digamos assim, vou dar uma contribuição na resposta de Deus. Digamos assim, em tese, a medida é factível. Em nossa casa, Joana de Ângeles, quem coordena o trabalho da mediunidade, já interrompeu as reuniões por 2 vezes ao longo de quê? 50 anos, 40 anos, 50 anos de mediunidade. Por 6 meses, com tempo mais ou menos determinado, com uma proposta específica para a reorganização de grupos. Quando ela voltou, ela mexeu no time, quem era de segunda passou para quarta,
quem era de quarta a sexta, ela desejava fazer uma rearrumação, ela tinha um propósito. Então, essa coisa tem que ter, são nuances. É factível. Agora, só vivendo a situação para ver. E deve ter um planejamento a ser alcançado. O remorso que vem da culpa de erros em vidas pretéritas e nos perturba a mente, sem que saibamos por quê, é uma auto-obsessão ou uma doença mental. Em princípio, é uma auto-obsessão. É uma descarga do nosso inconsciente que vem à tona para o nosso consciente, criando essa sensação de remorso, essa sensação de culpa que nos paralisa a vontade, que nos tira a alegria de viver. Não chega a ser uma doença mental. Se a pessoa está falando e fazendo a proposta assim, não é uma doença mental. Existem alguns mecanismos de culpa que podem gerar uma doença mental. O esquizofrênico, aquele que traz, dizem os benfeitores, que ele voluntariamente, por uma sensação de culpa, bloqueia a afetividade, se esconde no corpo e vivendo uma vida totalmente fora da realidade para fugir aos seus obsessores. Então, ele, na verdade, a maioria deles não deseja cura, porque eles entendem que o sofrimento de enfrentar a sua responsabilidade e os seus obsessores é maior do que a própria esquizofrenia que eles engendraram por um mecanismo de evasão da sua responsabilidade antes da programação da sua reencarnação. Então existem doentes mentais que estão nessa situação por um desfecho de um complexo de culpa, mas nem toda a situação está catalogada dessa maneira. Como podemos dar um auxílio fraterno a desencarnados se não aprendemos ainda a conviver de forma eterna com os encarnados? Qual a prioridade nos centros espíritas, auxílio aos encarnados ou aos desencarnados? Nesse primeiro momento da pergunta, nós temos uma forma ideal para ajudar os desencarnados. Certo dia, uma senhora se aproximou do nosso Francisco Xavier e lhe disse: Chico, pelo amor de Deus, afaste esse encosto que não me deixa um momento descansar. Por misericórdia, Chico, faça ele ir embora. Então Chico, com a sua bonomia, me respondeu: mas minha irmã, por que a senhora está querendo que o espírito seja afastado? É uma atitude realmente autêntica essa, nesse seu desejo? É, Chico. Então, minha filha, evangelize-se, porque ele se evangeliza, ele deixa em paz. Então, essa é a melhor maneira através da qual nós podemos realmente auxiliar os desencarnados com a nossa modificação moral, dulcificando-nos, sendo pessoas de atitudes compatíveis com o que ensina o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso repercute como exemplo para os seres desencarnados. No segundo momento, a prioridade na casa espírita para o atendimento aos encarnados é uma tarefa urgente que diz respeito à direção do centro espírita. Então, está prioritariamente colocada em primeiro plano, porque quem é o responsável para as tarefas de ajuda aos desencarnados? Os benfeitores espirituais. Então eles têm os seus próprios programas, os seus próprios recursos, inclusive levando a entidade no momento atrasado ao trabalho do intercâmbio espiritual, onde ele recebe o choque anímico
recebe a palavra evangélica, recebe a orientação. Então nós queremos apenas especificar a responsabilidade. Nós, os encarnados, temos a obrigação de ajudar os encarnados. E os desencarnados, os benfeitores ajudam. Quando eles quiserem utilizar o nosso auxílio, nós os faremos nas reuniões mediúnicas específicas. Como agir uma médium que tem um esposo alcoólatra num processo obsessivo, cujas atitudes dificultam seu trabalho nos grupos mediúnicos? É uma situação realmente difícil. Recentemente eu estava lendo o livro Trilhas da Libertação, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, e lá tem um caso idêntico a este. E lá ele mostra como, no seu procedimento, a médium conseguiu levar a bom termo o seu trabalho na casa espírita. Eu aconselharia que a pessoa que fez a pergunta, se tiver a oportunidade, leia o caso que está lá relatado por Filomeno de Miranda no livro Trilha da Libertação, porque eu me compadeci muito quando estava vendo, dado o sofrimento que a médium passava. Inclusive, quando, num determinado dia, no momento do desfecho final, ele chegou em casa embriagado, ela estava em casa preparando a refeição para ele, e ele começou a agredir ela verbalmente, primeiramente, depois fisicamente. Aí foi quando o filho mais velho foi chegando em casa e tomou as dores da mãe, e no final o filho teve que ir para o hospital porque foi esfaqueado por ele, e ele, a polícia levou. Quer dizer, foi um desfecho assim meio trágico, mas está lá. E realmente é uma situação dificílima. Mas lá, a dona Armênia, se não me engano o nome da Armênia, ela se saiu airosamente porque contou com o benefício do mundo espiritual, porque ela realmente se dedicava à tarefa na casa espírita. Essa médium era a médium mais efetiva do grupo. E a cena de foi uma cilada provocada pelos inimigos espirituais para ferir o grupo, ferir a mediunidade, ferir o espiritismo, desestimulá-la para o trabalho. Mas ela é a médium vitoriosa do grupo. Os trabalhos de maior relevância eram realizados por seu intermédio. Por que isso? Pelo quadro provacional dessa médium. A mediunidade não nos exime das nossas provações e das nossas dificuldades. E ela saiu-se airosamente do compromisso. Existem desarranjos mentais que requerem medicação, desordens químicas, reflexos do perispírito danificado. Como distingui-la da obsessão pertinaz? A obsessão começa simples, não precisa de medicamento, precisa de atenção, estudo. Na fascinação, não precisa de medicamento. A pessoa perdeu o senso crítico e começa a ter julgamentos deteriorados com relação à realidade da sua vida e das coisas que o cercam. Vem a questão da subjugação. Se a subjugação permanece demorada, há necessidade dos medicamentos, porque aí o médium precisa proteger a sua realidade orgânica, um bloqueador para o sistema nervoso, para evitar que a entidade leve a agressão ao próprio corpo, a automutilação. Então, nós diríamos, a partir de uma subjugação mais demorada, há uma necessidade dos medicamentos. Como fazer para lidar com essas ideias torturantes quando elas se tratam de um problema real que está acontecendo em nossas vidas? Se essas ideias são fixas e nos causam profunda tristeza, abalando a forma de vida, o que fazer? Como lidar com isso? Buscar auxílio. Se a pessoa tem seus limites,
e acha que não pode e persiste suplantar a problemática que a aflige, tem que buscar no centro espírita, justamente no atendimento fraterno, os recursos para gradativamente se liberar dessas ideias torturantes, através das terapias que o Espiritismo nos oferece. O passe, a água necessária, o Evangelho do lar, a edificação na sua vida vital, o trabalho do bem, tudo isso são ferramentas que o Espiritismo nos oferece para nos livrar desses desafios que a vida se apresenta diante de nós em momentos, muitas vezes, imprevisíveis. Há necessidade de se aplicar passe no médium na reunião mediúnica que apresenta dificuldades em se concentrar ou trabalhar no processo de desenvolvimento mediúnico. Se existe alguma obra onde encontraremos exemplos, o médium que está no desenvolvimento mediúnico, que começa o processo e tem dificuldade de concretizar uma comunicação que inicia-se e não conclui, o passe é extremamente saudável, porque ele vai remover as cristalizações, vai facilitar a circulação de energias naquela região, vai facilitar o próprio transe mediúnico, funcionaria como o indutor do transe mediúnico. Você pode ver isso no livro Diretrizes de Segurança, é uma recomendação. Raul Teixeira e Divaldo Pereira Franco respondendo perguntas em conjunto. Mas, se o médium o processo mediúnico não começou, não há nada que evidencie que o médium está num pré-transe, não há por que aplicar passes. Ele pode tomar passes por outras razões, por outras questões ligadas à sua vida, à sua necessidade íntima, às desarmonias que ele apresente, e não é necessário que ele tome passe especificamente na reunião mediúnica. Ele vai para atendimento fraterno, ele vai procurar ajuda em outro lugar. Mas ele está na reunião, começa o transe, o envolvimento, a sensibilização, e nunca acontece, não vai adiante, é necessário aplicar passos para ajudá-lo nesse processo que está em delineamento. Nosso livro Terapia pelos Passos tem uma entrevista com o Divaldo Franco que fala também sobre isso. Uma pessoa excepcional com deficiência mental é mais suscetível de obsessão? Caso seja, o que fazer para ajudá-la? Não necessariamente. Qualquer um de nós está suscetível de obsessão. A pessoa excepcional, ela já traz em si a sua problemática, o seu resgate, já está passando por a sua provação. Claro que também, se ele tiver alguns inimigos no mundo espiritual, esses inimigos aproveitam essa oportunidade para poder ajudar. O que fazer? Dar muito amor, aplicação de passe. O passe tem uma influência muito grande na nossa vida. A gente não acredita muito no passe, né? A gente acha que é negocinho assim, né? A gente não está vendo nada, não dá aquele valor que o passe tem. Mas é necessário que a gente verifique o quanto é saudável e salutar quando a gente está, por exemplo, digitalizado, quando a gente está assim, muito quieto, que chega numa casa espírita e toma um passe com uma pessoa amorosamente bem aplicado, a gente sente aquele bem-estar que a gente não pode imaginar. O passe é uma terapia por excelência da casa espírita. E, quando bem aplicado, quando consciente o seu aplicador das suas responsabilidades, ele tem um efeito excepcional para todos nós. Explicar mais sobre o que é homicídio espiritual. É a subjugação obsessiva
utilizada por entidades mágicas, que em decorrência da fragilidade humana, permite que ele se aposse do seu braço ou faça com que ele tome atitudes para o assassínio de pessoas que estão na sua convivência pessoal. Então é isso que significa o homicídio espiritual. A pessoa funciona como um médium, ensejando a entidade desencarnada a utilizar dos recursos da sua instrumentalidade para cometer assassínios de várias formas. Prezados amigos, gostaria que os senhores comentassem acerca de uma alusão feita pelo Espírito Inácio Ferreira em Na Próxima Dimensão, sobre haver um grande movimento dos espíritos infelizes e bem organizados para neutralizar as manifestações mediúnicas nas reuniões, e isso explicaria as grandes lacunas em comunicações durante o desenvolvimento do trabalho. Por favor, comentar essa possibilidade, mesmo que os oradores não conheçam a obra citada. Isso não é novidade. Os espíritos infelizes que trabalham contra o movimento espírita, que se dispõem a obstaculizar o trabalho do bem na mediunidade, eles estão ativos constantemente, buscando interferir nas tarefas de intercâmbio espiritual. E, lamentavelmente, estão conseguindo um certo êxito. É preciso que fiquemos vigilantes, preparados para esse trabalho de tamanha magnitude. Fala-se que o membro da reunião mediúnica deve se preparar com cuidado no dia para penetrar na sala mediúnica dentro de perspectivas favoráveis para a sua participação efetiva. Nós, do projeto, adicionamos uma nova mentalidade. O trabalhador da mediunidade está preparado sempre, não é somente na véspera nem no dia da reunião mediúnica. Isto é muito importante, porque a vida nos enseja a verificar que nós vivemos em um universo mediúnico. Portanto, não podemos ficar desatentos. Devemos prestar uma atenção especial à nossa maneira de nos conduzir, na nossa vida de relacionamento, não somente com os encarnados, mas na sintonia com os desencarnados. Depressão é obsessão? Não, a obsessão entra como um componente secundário. Praticamente todas as doenças mentais, elas podem desencadear de modo reflexo a obsessão, que entra de forma subjacente para complicar o quadro, como tratá-la medicamente com remédios, psicologicamente com as terapias psicológicas em moda, nas suas várias especialidades. Espiriticamente, passes, água fluida, atendimento fraterno, o culto do Evangelho no lar, todo esse procedimento espiritual que a gente usa como mecanismos naturais e normais da nossa atividade espírita. Outro livro que saiu a respeito do ataque do mundo espiritual às casas espíritas está no livro Acontecer na Casa Espírita, da editora de Campinas, e que é muito substancial as suas informações que eles trazem para mostrar como a infiltração do mundo espiritual interior se faz em favor para destruir. E eles não procuram as pessoas, os trabalhadores mais relatos, não. Eles procuram exatamente atingir os trabalhadores mais efetivos da Casa Espírita. Então o livro Aconteceu na Casa Espírita.
está previsto um intervalo, mas nós queremos fazer um negócio com vocês. O que vocês preferem, 2 pequenos ou um maior? Maior, né? Já vê que me responsabilidade nossa. Devemos estruturar melhor o centro espírita para a gente cuidar, a gente cuidando de gente mesmo. Temos que ter atendimento fraterno, passe, reunião doutrinária. Mas tem a outra vertente, que é o quê? A reunião mediúnica de caráter desobsessivo, que é da responsabilidade dos espíritos, programada pelos espíritos, dirigida preferentemente pelos espíritos. O dirigente encarnado é um representante, é como se fosse um delegado na Terra, do cumprimento das vontades do mundo espiritual. Então nós vamos entrar agora nessa outra vertente. Nós não estamos fora dela, não. O nosso paradigma é que a gente cuide preferentemente da vertente dos encarnados, que é nossa responsabilidade direta. A outra, nós somos colaboradores. E temos que nos portar como colaboradores. Então vem a equipe da desobsessão, sua qualificação. Equipe espiritual experiente. Vocês poderiam dizer, existe equipe espiritual inexperiente? Existe sim. Emmanuel tem uma mensagem dos espíritos inexperientes. Quando a gente se precipita, quando quer colocar responsabilidades antes do tempo, nós muitas vezes não temos ainda a qualificação necessária para adquirir um respaldo do outro lado da vida que nos credencie para tarefas de tamanha magnitude. Os grupos mediúnicos têm uma trajetória evolutiva, como tudo na vida. Eu vou contar uma história rapidinha para não perder tempo sobre Divaldo. Divaldo tinha um amigo espiritual que era o seu benfeitor, chamava-se Manuel da Silva. Esse espírito ajudava muito, era o seu, digamos, o seu anjo de guarda direto, cuidava dele, estava presente nas reuniões mediúnicas. E um dia ele disse que ia passar a condução do seu trabalho para um outro espírito. Divaldo ficou muito preocupado, muito saudoso do seu amigo. E o outro espírito, além do mais, vinha com um pseudônimo, um espírito amigo. Mas era nada mais, nada menos do que Joana de Ângeles. Era assim que ela assinava, Divaldo não sabia disso, não teve a perspicácia na codificação. Tem algumas comunicações de Joana na codificação. A paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo, ela vinha assinando assim. Então, aquilo era uma promoção para Divaldo, embora a sua saudade de Manuel da Silva. Então, os grupos mediúnicos também têm essa ascensão. Então, é necessário uma equipe espiritual experiente para os trabalhos de maior complexidade e maior responsabilidade. Interação das equipes, a espiritual e a dos encarnados. E a maior fonte de interação é exatamente nós sabermos onde estão as competências e as responsabilidades de cada um. Se a gente, por exemplo, quiser programar tudo do lado de cá e engessar o trabalho do mundo espiritual, de tal maneira que nós pensemos que eles ficam subjugados à direção dos encarnados aqui da Terra, porque tem direções espirituais que não dá margem, não, eles têm que vir, eles têm que atender a nossa clientela, eles têm que atender o nosso programa, eles têm que fazer aquilo que nós planejamos daqui. Se nós estivermos com esse pensamento, a interação fica difícil, porque em qualquer organização, quem tem mais competência, tem mais liderança, tem mais responsabilidade e tem direito às prerrogativas de direção mais elevadas. Então,
Nós não podemos colocar os espíritos como nossos empregados, eles são nossos guias. Então, a interação das equipes, a espiritual com a dos encarnados. E nós temos aquela respeitabilidade por eles, orar por eles, pedir a eles, estar sempre na sintonia com os bons espíritos. E nada melhor do que promover essa interação, porque nós estamos presentes não apenas na reunião mediúnica, mas no trabalho da casa, em qualquer lugar, porque aí nós ficaremos conhecidos dos benfeitores espirituais. É como se nós tivéssemos os nossos nomes escritos no reino dos céus. Então, a integração e a interação se faz mais eficiente. A interação vem também da preparação, de estarmos com a nossa mente lubrificada dentro dos interesses de participar com alegria, com entusiasmo, motivados. Essa interferência dos espíritos que estão falando, que se referiram ali na pergunta, decorre da mediunidade triste, da mediunidade sem entusiasmo, da participação desinteressada, ou da participação quando a gente vai para a reunião mediúnica para receber benefício. Tem gente que pensa que entrar na reunião mediúnica é um guarda-chuva, nunca mais vai nos acontecer nada de ruim. Nós estamos no guarda-chuva de proteção da reunião mediúnica. Então, todas essas atitudes alienadoras bloqueiam e dificultam a interação. Experiência, valor moral e sintonia entre os membros da sessão. Uma reunião desobsessiva tem que contar com pessoas experientes, doutrinadores experientes, médios experimentados. O valor moral se caracteriza por uma atitude de amor entre todas as pessoas, por uma respeitabilidade muito grande entre um grupo que vai ficar imunizado contra a maledicência, contra as manobras desarticuladoras dos espíritos infelizes. Então, esse valor moral significa também resistência às agressões do mundo espiritual. Nós sabemos que nós temos um tributo a pagar por essa grande colaboração que nós estamos prestando à renovação moral da própria humanidade. Porque um trabalho mediúnico com bases sérias é um trabalho que vem realmente alavancar o progresso moral da própria humanidade. Essa é a proposta de criar bases seguras para a renovação, para desobsidiar os espíritos que estão infelizes, aqueles que estão sofrendo no mundo espiritual e que encontra naquele momento um momento de grande libertação, de grande alegria, um momento de grande significado para as suas próprias vidas. Sintonia entre os membros que gozam de respeito, de amizade. O grupo mediúnico, ele deve ser sintonizado. Kardec cria a mentalidade da mediunidade como se fosse uma família. Ele estabelece um dos itens do livro dos médiuns, quando ele trata das reuniões, a questão da familiaridade. O grupo mediúnico tem que ser, de um certo modo, familiar. Nós temos que ser amigos uns dos outros. Se não houver essa empatia da amizade, não há alimento vibratório para os grandes trabalhos. Não há aquela interação de qualidades, aquela pergunta de qualidades essenciais para o trabalho. Então nós temos que ter aquilo que Kardec fala, perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, aquela cordialidade recíproca, aquele interesse fraternal, ausência de todo sentimento de hegemonia entre os dois. Esse espírito é que dá o que Kardec fala, a ideia de um verdadeiro feixe que será inquebrantável. Então o grupo mediúnico, ele deve ter essa característica. Então, enquanto as pessoas estão dispersas, um aqui, um ali, são amigos ali na hora da reunião mediúnica e não tem aquela amizade verdadeira de irmãos, como Jesus dizia, serão reconhecidos
por muitos se amarem, então o grupo mediúnico será fragilizado e não poderá dar grandes e largas passadas na estrada do labor da desobsessão. Conhecimento por cada membro de sua função. Então o grupo desobsessivo cada um tem que saber qual é a função do médium. O médium é o intérprete do mundo espiritual e é um enfermeiro especializado para veicular energias de recomposição perispiritual, de socorro às entidades infelizes. Então ele deve conhecer e saber ser um bom intérprete e saber ser um bom enfermeiro. Como é que ele vai ser um bom enfermeiro? Melhorando o seu fluido, a sua capacidade moral, porque quando os espíritos se acoplarem nele, na sua instrumentalidade, receberão um grande banho de energias restauradoras. A gente vê, por exemplo, nos domínios da mediunidade, o livro completa 50 anos, em 2004. Podem se preparar para comemorar, fazer reestudos. É um livro que marcou, é um divisor de águas no estudo da mediunidade. Então aquela médium abre os braços para receber aquele obsessor em sombras negras de fluidos pesados, e André Luiz fica com medo. Justamente a médium mais especializada, mais delicada, mais eficiente, não tem a preocupação, André, os fluidos se repelem, ela desdobra-se num transe sonambúlico maravilhoso, vai ao mundo espiritual, olha vis-a-vis aquele obsessor cruento, abre os braços maternais e o atrai, abraça-o num transe maravilhoso de renovação, de recomposição e de esperança. Então os médios têm que ser esses enfermeiros corajosos, não é? Médium também com pouca aquela resistência, não quer sofrer nada, não quer pagar nenhum tributo, a honra de ser médium. E nós estamos vivendo às vezes esse momento, aquele médium que fica se queixando muito, que não quer no dia da reunião sofrer nenhuma dorzinha de cabeça, nenhum desconforto, nenhum nadazinho para honrar aquela mediunidade. Nós precisamos adquirir mais coragem para realmente trabalhar a mediunidade com Jesus. Então tem que ter esse conhecimento de sua função. O doutrinador, por sua vez, é um terapeuta do esclarecimento e da consolação. Não é bonito? Eu arranjei esse nome bonito porque eu funciono na doutrinação, né? Então eu tinha que arranjar um nome muito bonito para a minha função. Terapeuta do esclarecimento e da consolação. Ele vai fazer uma psicoterapia do amor, ele vai fazer um atendimento espiritual, ele vai consolar, ele vai agir muito mais com o seu fluido, com a sua amorosidade, do que com propriamente as suas palavras. Deve saber ouvir, deve saber exercer a sua função, para que ele possa executar o seu trabalho. E quem não é médium, não é doutrinador, é, por exemplo, aquela pessoa que está sustentando o trabalho. Nós dizíamos uma pessoa que trabalha no apoio, ou um assistente participante, tem que compreender como funciona a sua participação, como ele usa o seu pensamento, como ele vibra, em que momento ele ora, em que momento ele medita, em que momento ele torce pelo bom êxito do trabalho, como ele acompanhar um trabalho mediúnico, já que ele não está numa função ativa, ele precisa conhecer a sua função. E o dirigente tem que saber a sua também. Ele é o principal dos terapeutas, ele tem que ter habilidade para contornar as dificuldades. A maior qualidade do dirigente é não deixar que as dificuldades se enraizem no grupo. Às vezes os problemas se cristalizam porque o dirigente vai deixando, ele às vezes percebe, às vezes não percebe, e quando percebe ele não toma iniciativa no tempo hábil. Essa é uma qualidade essencial do dirigente, e não ter preferências,
agir como se fosse verdadeiramente um pai. André Luiz lança essa proposta psicológica. O dirigente é como um pai dentro do grupo para orientar. Então todos têm que conhecer a sua função e desenvolver uma capacidade de autocrítica. O médico tem que saber se ele fez um transe perfeito, razoável, bom, se ele fez um choque anímico que ajudou a entidade, como foi a qualidade da sua comunicação, se ele está tendo facilidade para dar comunicação, se não está. Ele tem que ter parâmetros indicadores. Vocês leem o livro Qualidade na Prática Mediúnica, que a gente sinaliza como as pessoas poderão se identificar. E o grupo deve ter capacidade de utilizar todas as terapias. A principal delas é a palavra, a oração, uma sugestão hipnótica, uma sugestão de outra natureza educativa, uma regressão de memória quando for necessário, com a inspiração dos bons espíritos, sabendo os irmãos que a principal regressão de memória é saber como retornar ao espírito para compreender a sua própria morte, o momento da sua desencarnação, que uma grande multidão de espíritos no plano espiritual não sabem ainda que estão do outro lado da vida. Então, essas são as terapias que uma reunião de desobsessão, com característica desobsessiva, a equipe tem que saber aplicá-las criteriosamente. Vamos falar um pouco a respeito dos requisitos na organização da reunião mediúnica. Sem a presença de pacientes logo privativos. Portanto, isso está devidamente esclarecido. Trabalho mediúnico não é para pessoas que estão com problemas de qualquer natureza. São pessoas que são sadias, porque lá nós vamos servir de ajudantes para os benfeitores espirituais. Já basta o grande número de seres desencarnados que são trazidos para esse momento de socorro espiritual. Mas o critério de seleção de um grupo mediúnico é o ponto básico na sua organização, para poder ela ser transformada em uma reunião realmente privativa. O cuidado de selecionar as pessoas. Quando isso não é feito de uma forma criteriosa, a reunião tem todas as perspectivas de naufragar. Portanto, são esses dois momentos iniciais muito importantes na organização de uma reunião mediúnica. As comunicações devem ser espontâneas, logo programadas pelos mentores espirituais. Todas as comunicações de uma reunião mediúnica bem estruturada estão debaixo da programação dos benfeitores espirituais. Mesmo que as entidades asseverem no momento da comunicação, eu vim aqui porque eu quis, não é verdade. Na realidade, eles foram induzidos através da hipnose, porque eles não sabem absolutamente o seu transitar até chegar ao local da reunião mediúnica. Portanto, essas comunicações têm que ser espontâneas, nada de evocação. Kardec evocava os espíritos porque ele estava fazendo uma experiência laboratorial a respeito da mediunidade e do relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas hoje, absolutamente isso não deve ser feito. E perguntaram em um congresso espírita a respeito dessa questão. E ele deu a sua opinião. Kardec evocava porque ele tinha interesse moral para tal. Eu não tenho coragem de evocar. Então, desmantelou na base a opinião daqueles que acham que as reuniões mediúnicas devem ser introduzidas
as questões da evocação, de chamar os espíritos, fulano de tal, assim, assim, que seja atraído o seu obsessor para o trabalho. Isso não deve ser feito. Na maioria das vezes, quem faz isso é ludibriado, torna-se uma reunião mediúnica frívola, porque quem vem são os espíritos levianos, mistificadores, que vêm ameaçando, que vêm dizendo que vão fazer acontecer. Na realidade, não tem nada a ver com a problemática daquela pessoa. Os mentores espirituais, justamente, permitem que isso aconteça para que as criaturas que têm relação com o trabalho mediúnico adquiram experiência. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que demoram em demasia para adquirir experiência em matérias dessa natureza. Trânsito gradual para características dessa obsessão, logo respaldada na experiência adquirida. É natural que um grupo que começou agora não pode, de imediato, os médios estão fazendo trabalho de desobsessão. É uma coisa lógica. Os médios não estão adestrados. É através do exercício que o potencial mediúnico se estereotipa no indivíduo. Aptidão orgânica, exercício no trabalho mediúnico e o nível consciencial da pessoa. São esses três fatores que caracterizam o médium adestrado. Portanto, depois desse primeiro momento, vão surgindo as comunicações gradativamente. Eu estou num grupo novo, estou observando o detalhe, o grupo tem 1 ano. Agora que os mentores estão trazendo as entidades ligadas aos médios que estão obsidiados. Naturalmente, essas obsessões são obsessões aparentemente não identificadas, mas a gente nota que são espíritos ligados ao médium. Se não for diretamente a ele, é a sua família. Vejam como a metodologia dos mentores espirituais são sempre preenchidas pela sabedoria. E muitas vezes nós estamos querendo fazer trabalho de desobsessão de fulano, de ciclano, de beltrano, que não está absolutamente interessado nas questões do espiritismo. Depois, então, começa a surgir o trabalho desobsessivo bem caracterizado. Regularidade, logo sem concessões ao clientelismo de ocasião. Houve uma época no movimento espírita que, quando se ia fazer qualquer atividade pela causa, se fazia uma reunião mediúnica para desobsidiar o congresso, para desobsidiar tal ou qual evento. E nós estávamos desmerecendo as nossas reuniões regulares, que são através delas que os mentores se utilizam para esse tipo de tarefa. Ambiente harmonizado, logo protegido vibratoriamente, que tem a responsabilidade de todos aqueles que fazem parte da equipe do centro espírita. Centro espírita é local de convivência fraterna, de sentimentos elevados, de fraternidade, de gentileza, de delicadeza, porque isso é que provoca a impulsão das irradiações que caracteriza cada indivíduo que se encontra na casa e vai formando uma cúpula de proteção espiritual. É através justamente dessa harmonização que os bons espíritos se aproximam para interferirem nos trabalhos de intercâmbio espiritual. Kardec já dizia, não é absolutamente o suficiente nós querermos atrair a presença dos bons espíritos para poder bem. É preciso que a gente faça com que a nossa conduta mental atraia as entidades benfazejas, porque elas sabem que vão lidar com pessoas responsáveis, íntegras e que querem levar avante as tarefas compatíveis com o trabalho de intercâmbio espiritual.
para finalizar o atendimento aos encarnados, nós vamos ver ligeiramente quais são as terapias aplicáveis numa reunião mediúnica. Primeiramente, nós separamos as terapias em energéticas, analíticas e sugestivas. Quais são as energéticas? O choque anímico, que é o fluido do médium. Quando existe a ligação perispírito do médium com o perispírito do espírito, claro que aí há uma permuta de energia dos dois sentidos. O espírito joga para o médium as suas energias doentias e recebe do médium as energias amorosas. É isso que faz mal dizer que o médium deve sofrer um pouquinho. Agora o doutrinador ele colocou lá que é o terapeuta do esclarecimento. Ele que não é médico, o médico que sofre um pouquinho e ele fica com os loiros do terapeuta do esclarecimento. Então, o médium aí passa a sofrer. Mas diz Dona Joana de Ângeles que quando o médium desempenha bem a sua função, ela ganha 2 encarnações em uma. Vê a vantagem, não tem razão na hora que pede que o médium aceite o sofrimento com estoicismo, com heroísmo, né? Porque ela também tem a vantagem de ganhar 2 encarnações em uma. Porque ela vive a dela normalmente, na sua vida normal, e vive naqueles momentos a vida dos sofredores, aqueles que eles trazem para o seu campo e passa a viver naqueles momentos o sofrimento, as dores, as decepções, os ódios, né? Tudo isso o médium passa a sofrer naquele momento. Então, nesse momento é que há o choque anímico e a pergunta. Quantas vezes nós já vimos o espírito dizer: eu vou embora agora, não sei por que estou me prendendo aqui. Não, ninguém está prendendo não, é o fluido do médium que está retendo ele para que o doutrinador tenha a dizer. Então, é esse choque anímico que faz isso. Outras vezes ele diz: eu estou com vontade de quebrar tudo aqui, mas não quebra, porque o fluido do médium está retendo ele. Tudo isso faz parte desse choque anímico que nós colocamos ali, que é um termo que Manuel Flamengo Miranda tem utilizado para colocar essa troca, essa pergunta de energia. Depois vem os passes como os recursos equilibrantes aplicados pelo doutrinador. Isso aí, se a gente fosse detalhar aqui, é um seminário completo. Nós temos terapia pelos passes que dá. Mas no nosso livrinho Terapia pelos Passes, nós fazemos uma entrevista com o Divaldo, onde se coloca os momentos como se deve fazer essas aplicações do passe. João já se reportou aqui a responder uma pergunta sobre como aplicar o passe naqueles médios iniciantes que está tendo dificuldade. Então, é um recurso que pode ser aplicado e é aplicado pelo doutrinador na hora das reuniões mediúnicas. As analíticas, esclarecimento e consolação, a palavra. Essa é a terapia por excelência do doutrinador, a palavra. Já se colocou-se aqui que a palavra no início, quem se lembra? Aquela palavra, meias verdades de Hermínio, né? Então, se o doutrinador disser alguma coisa que ele não está sentindo, é o começo da sua derrocada. Porque o espírito sente que ele não está falando a verdade e toma conta da situação. É melhor que ele não diga muita coisa e que coloque o seu amor com muita força, porque atenderá muito mais o espírito do que se ele começar a dizer coisas que ele não está sentindo, nem que ele não vivencia. Então, são essa outra dificuldade, outra tarefa, que não é só o terapeuta do esclarecimento, é também essa verdade que vai funcionar. Essa verdade que vai funcionar a respeito do espírito. É que nós, no nosso grupo, depois de 40 anos de convivência, desde o trabalho, não é trabalho espiritual, não, trabalho para o ganha-pão. Nós 3 somos oriundos da Petrobras, então a gente, desde lá que a gente se conhece. Então essa vivência tem esse caráter de amizade, de intimidade, que faz com que nós possamos brincar um com o outro. A oração é a responsabilidade de todos. Todo grupo mediúnico, nos momentos difíceis, se volta para a oração. É aquele momento em que nós abrimos as comportas do nosso coração para agradecer, para pedir, mas nunca, e é um dos vícios que os doutrinadores muitas vezes usam, é ore, meu irmãozinho, ore.
ora e manda, né? Quantas vezes o espírito, coitado, nem se lembra de orar, está na sua dificuldade tão grande que, ou que nunca se lembrou de orar, não sei quando a mãe, quando pequena, ainda orava, ou se nunca teve isso, como é que ele vai orar? Então a oração é recomendada, sempre se faça em associação. Lá no Domínio da Verdade, nós novamente no Domínio da Verdade, 50 anos para o ano, que a gente tem que reverenciar, porque é realmente alguma coisa de lindo. Para quem trabalha no mediúnico, tem que estudar aquele livro em profundidade. Então lá tem uma passagem muito bonita, onde o doutrinador diz, vamos orar, meu irmão. E aí, abre, quer dizer, ora em associação com o Espírito, na hora que ele começou a se comover. Na hora em que, ou quando a reunião está em dificuldades, passando por aqui, tem um espírito muito oniento que está querendo fazer confusão, e aí o dirigente faz, oremos, meus irmãos. Isso é para todos nesse momento, que não estão em atividade, o doutrinador e o médium naquele momento, todos se voltam para a oração, para pedir a proteção do mundo espiritual, para que a situação da reunião vibracional se eleve, porque tem momentos que a gente sente que a vibração está meio baixa, não é nada, na reunião. Então, nesse momento que o dirigente se apercebe, é por isso que o dirigente tem que ter um tato psicológico muito grande, ele sente, ele conclama ao grupo para que voltemos à oração, e aí ele volta novamente a subir as nossas vibrações. As sugestivas, a hipnose e a regressão de memória, que o João já se reportou aqui, não devemos nos alongar muito. E ele colocou que, inclusive, na hipnose, os recursos de alienador que nós poderemos aplicar, dorme. Quantas vezes mandamos que durma, quando ele já está naquele estado de não temos mais nada a dizer, colocamos ele para dormir, para descansar, aplicamos energias, né? Colocamos medicamentos, você agora vai tomar um sedativo, você agora vai, para poder aliviar as suas dores. São essas aplicações hipnóticas que o doutrinador pode fazer. A regressão de memória, você reportou que a principal delas é a gente trazer o espírito para o momento da morte. Porque ele está no mundo espiritual vivendo sem ter esse conhecimento. E Manuel Filomeno de Miranda coloca o termo remorrer, trazer o espírito para ele morrer de novo aí espiritualmente. Porque muitas vezes o espírito morreu, mas ainda não desencarnou, continua vinculado, porque ele está vivenciando esse momento de dificuldades. Podemos nós imaginar, meus irmãos, quanto é bela uma reunião mediúnica quando tratada com esse carinho. Porque amanhã poderemos ser nós que estejamos no mundo espiritual, poderemos necessitando de um carinho de uma reunião mediúnica. E se nós hoje, com a nossa dedicação, não nos colocarmos com esse objetivo em mente de fazer bem agora, poderemos amanhã necessitar e não encontrar, o que será muito pesaroso para nós outros. Então, façamos com que a nossa reunião mediúnica de hoje tenha o seu nome escrito no reino dos céus. Possa ser uma reunião onde os espíritos saibam que eles trazem para mim aqueles espíritos que eles quiserem, porque encontrará um grupo coeso, harmônico, amoroso, para poder atender à infelicidade que ainda graça a psicosfera do nosso planeta. Agora vocês têm 5 minutos aí sentadinhos para fazer as suas perguntas. 5 minutos. Tá? Começou a contagem. Olha, sem zoada. Você tem sem zoada, teve lá no Nordeste. Gostaram? Sem zoada. Aqui no sul, daqui para frente, né? Sem barulho, mais zoada mesmo. Depois desse período de 5 minutos, ninguém poderá mais fazer pergunta, eu tenho que entregar agora.
e ordem pessoal dos atendidos é primordial. É um trabalho sigiloso que o indivíduo assume a responsabilidade para não deixar transpirar nada daquilo que é levado ao seu conhecimento. É um dos momentos do comportamento do atendente fraterno que ele não pode transgredir de maneira nenhuma. Será inconveniente a participação de uma pessoa homossexual na reunião mediúnica, sendo esta pessoa honesta, trabalha no serviço de confraternização e reuniões doutrinárias e estudo. Essas questões da sexualidade são muito marcantes na personalidade das pessoas. A gente sabe que a homossexualidade tem várias causas, nós não vamos entrar na apreciação delas. Sobretudo, aquelas causas decorrentes de vivências que marcaram profundamente a psicologia do ser em outras reencarnações. No livro Loucura e Obsessão, existe um caso muito interessante, lícito, nós iremos até estudá-lo aqui. É um transexual que é induzido ao homossexualismo por um comportamento, por uma obsessão. Então, nós normalmente temos cuidado com as viciações, com os problemas do alcoolismo, com os problemas do tabagismo, com problemas outros. O homossexualismo também representa, na vida do ser, uma provação e uma viciação do comportamento da sexualidade. A pessoa, quando vem com a reencarnação marcada por um comportamento transexual, o que é isso? Ele é psicologicamente uma coisa e o corpo é outra. Não há problema algum, porque ele não tem um controle sobre essas emoções, mas toda pessoa que vem marcada por um comportamento desse tipo, vem com o compromisso de manter a sua, vamos dizer assim, manter a abstenção sexual. É a provação de um transexual, do ponto de vista feminino e do ponto de vista masculino. Então, a nossa irmã emerenciana, o companheiro Lício, eu não vou contar tudo que atrapalha o caso, vai pedir ajuda e ela sinaliza, depois que ele entra no processo da recuperação moral, da estabilização, e ela diz, o seu desafio é a abstinência, canalizar as energias para atividades superiores, e se você assim conduzir, poderá até aspirar o exercício da mediunidade. Então eu diria, enquanto a pessoa está na perturbação do comportamento sexual, homossexual ativo, em atividade, no processo, ele será sempre uma pessoa muito conflitada, uma pessoa muito em dificuldade. É muito difícil que ele possua equilíbrio suficiente para o ajustamento necessário para a prática mediúnica. Seria muito interessante que a pessoa se evitasse ou canalizasse as suas energias sexuais numa outra direção para deixar o campo do seu psiquismo livre para as atividades mediúnicas. Aí não teria qualquer problemática, seria uma questão de vitória sobre um comportamento que o marcou e um convite dentro de uma responsabilidade e dentro de um compromisso que ele tem com a prática da mediunidade. Se ele nunca experimentou a atividade
a prática sexual em si mesma, no seu aspecto que não é natural, ele, se quiser se manter nessa postura, ele terá condição de aspirar a tarefa mediúnica, porque nós não temos, não guardamos preconceito dessa natureza, ainda reconhecendo que existem essas questões da psicologia invertida, em que são decorrências de problemas que foram vivenciados no mundo espiritual. Num comportamento que seria mais adequado, socialmente mais adequado, seria talvez para o homossexual a fidelidade a um parceiro, mas mesmo aí nessa situação nós estaríamos, vamos dizer assim, submetendo a pessoa a determinadas condições que nós achamos, vamos dizer assim, inadequadas. Na minha visão, é um caso difícil para eu responder. Eu estou dando uma apreciação pessoal. Perdoe-me, eu teria a condição, enquanto dirigente, de absorver uma pessoa numa condição ativa dentro de um trabalho mediúnico. Mas é uma questão pessoal. É bom o caso doutrinário, porque isso é examinado pelo Espírito, Dr. Bezerra de Menezes, por a irmã Hermerenciana, no livro Loucura e a Obsessão, e o que lhe é imposto como compromisso de elevação é o cancelamento da experiência ativa, a sublimação das energias sexuais, para que ele possa aspirar os labores psíquicos mais adiante dentro da sua trajetória de vida. A obsessão continua após o desencarne do obsidiado. Não há um socorro a ele, mesmo que em vida não colaborou com a sua autodesobsessão. Se ele não colaborou, porque ele estava gostando, né? Quer dizer, quando ele morrer, ele vai continuar gostando. Claro que o socorro sempre existe. A misericórdia divina é fabulosa. Nem tu tem como avaliar o que é a bondade de Deus para as nossas vidas. Acontece que a bondade tem os limites. Se nós não queremos, a bondade vai até o limite que nós não queremos. Na hora que nós nos predispusermos a ser auxiliados, aí a vontade divina aumenta a sua possibilidade de nos atender. Agora, se nós não queremos, se nós aqui estamos encarnados, estamos sendo auxiliados, não fazemos, temos ajuda, mas não queremos, porque na hora que a gente quer, a gente encontra. Quando a gente não quer, então quando chega no mundo espiritual, ele vai continuar com os mesmos compassos que estavam convivendo aqui na Terra. Existe algum fator interno que ligue encarnado e desencarnado, no qual o processo da simbiose seja uma fatalidade? A fatalidade é a causa. Não existe na visão espírita fatalidade, porque aí teríamos que anular o livre-arbítrio. Existem circunstâncias de afinidade e sintonia que leva a essa simbiose que acontece na vida das pessoas que estão submetidas a processos obsessivos. Juntamente com o tratamento para o obsidiado, seria também aconselhável uma terapia com um profissional qualificado? Sim, se a pessoa deverá ter o cuidado de procurar um terapeuta que seja espiritualista. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa que está com uma problemática obsessiva, que tem uma compreensão espírita da vida, começar a fazer terapia com um materialista, com um terapeuta que tem uma visão completamente distorcida da realidade espiritual. Será um choque muito grande. Nós, podendo fazer uma terapia, as pessoas que estão com dificuldade, procuram um terapeuta
da linha transpessoal, um terapeuta que tem uma visão espiritual da vida, para facilitar o ajuste das possibilidades terapêuticas de um e de outro lado de observação da problemática do paciente. Existem restrições quanto ao número de reuniões mediúnicas entre desobsessão e educação mediúnica desenvolvidas numa casa espírita? O que nos dará esse termômetro? O que será mais saudável? O limite das reuniões mediúnicas numa casa espírita é o limite de que tenha de pessoas capazes para assumir direções. Se não existir pessoas capazes para as direções, é melhor que anunciar a reunião mediúnica. É necessário que tenha pessoas preparadas, que tenham conhecimento, que possa, de certa forma, conduzir bem um grupo mediúnico. É aquela pessoa que é o paizão, como diz a André Luiz, é o pai, é aquela pessoa que tem tato psicológico, que tem convivência com os grupos, para a partir daí poder fazer um trabalho com desenvoltura. Se não tiver essas pessoas, o limite é as pessoas que têm que possam tomar conta de um grupo. Por exemplo, uma casa que tem uma frequência de 50, 60 pessoas, entre trabalhadores e frequentadores, no nosso caso a gente vê que aí só dá para fazer um grupo mediúnico. Porque quantos trabalhadores tem? Já que nós achamos que reuniões mediúnicas é para os trabalhadores da casa, não pode ser para frequentar reuniões. Então, esse limite e esse total é muito relativo, vai depender de diversas circunstâncias, de quantos trabalhadores tem a casa, quantas reuniões mediúnicas pode formar com aqueles trabalhadores que tem na casa. Não podemos pegar pessoas que não têm vínculo com a casa e colocar nas reuniões mediúnicas. Para atingir um padrão mental de nível superior, o médium poderá fracionar suas energias entre uma vida social normal e a tarefa mediúnica? Fracionar as energias em absoluto. O indivíduo pode ter vida social e estar com as suas energias compactadas dentro do nível mental superior. Por que essa fracionalização? Isto significa que o indivíduo não está tendo uma vida social saudável, sadia, que é perfeitamente normal na vida de qualquer criatura humana, porque o médium não é diferente das outras pessoas. João Neves respondeu que Joana interrompeu as reuniões, mas é lícito aos desencarnados modificar e tomar providências que competem aos encarnados? Boa pergunta. Uma vez Joana chegou para Divaldo e disse assim: meu filho, isso ele nos contando depois, nós precisamos espiritizar a nossa casa. Aí Divaldo disse: como, minha irmã, espiritizar? Sim, o que é que a senhora está entendendo por espiritizar? É colocar em nossa casa a doutrina espírita, o ensinamento espírita, a nossa casa viver o espiritismo na sua essência mais pura. E ela então, Edivaldo disse: minha irmã, a senhora acha que nós não estamos fazendo espiritismo em nossa casa? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos espiritizar mais. Então ele foi e foi acompanhar os palestrantes, as palestras, os procedimentos, as coisas, e descobriu uma série de falhas nas nossas propostas de trabalho. Os palestrantes, nós temos um quadro interno e temos um quadro externo. A maioria são internos, nós temos o nosso próprio quadro de palestrantes, mas temos os nossos convidados. Então, Divaldo foi verificando que existiam pessoas que falavam de tudo, menos espiritismo,
esoterismo, orientalismo. As nossas palestras estavam muito marcadas por uma abrangência assim tão ampla de situações e de detalhes que a programação estava passando, precisando realmente por uma remodelação. Então ele disse assim, eu estou percebendo, estás percebendo, então tome as providências necessárias. Então ele foi discretamente substituindo alguns palestrantes, deixando de convidar outros que já eram habituais e reformulando as atividades. Então, quando nós dissemos assim, Joana determinou, naturalmente ela colocou para Divaldo, já percebestes como as nossas reuniões mediúnicas estão perdendo a qualidade? E é necessário uma reflexão com relação a uma maneira de retomar o nosso comportamento habitual. É necessário fazer uma pausa. Então, Divaldo toma as devidas providências. Então, quando a gente diz que os desencarnados não devem tomar iniciativas, nós devemos também imaginar que existem situações e casas espíritas que existem médiuns com mandatos mediúnicos. O que é um mandato mediúnico? É uma relação de identidade tão plena que efetivamente as conversações são diárias, as trocas de experiências, as sinalizações, as advertências acontecem no dia a dia da vida. Esses espíritos, esses médiuns têm uma responsabilidade social muito grande, imensa. É a condução do movimento espírita nacional, às vezes mundial. São responsabilidades muito graves. É Chico Emmanuel. Chico Emmanuel tinha uma identidade muito profunda. Então o contato e as advertências e a interação entre esses médiuns e os seus guias espirituais são muito mais graves e as responsabilidades são muito mais imperiosas. E outros médiuns, talvez Ivone, o espírito Charles, Raul Santana, o espírito Camilo, as nossas casas poderão assumir essa trajetória e surgir realmente um médium com mandato em que as responsabilidades e os acertos e os ajustes aconteçam com a maior identidade possível. Talvez até eu tenha me expressado mal, porque efetivamente é o resultado da advertência da nossa benfeitora espiritual que resultou em uma suspensão temporária para o ajuste das propostas, para o saneamento também de alguns erros de seleção, porque depois dessas interrupções nós tivemos algumas pessoas que se afastaram. Tinha médios que diziam assim, no grupo que eu dirijo, eu não posso ficar sem reunião mediúnica. Eu disse, pode, tenha calma, você está aqui, vá ao atendimento fraterno, vai tomar um passe, condicione a sua mente, há uma orientação superior envolvida, e a pessoa, numa atitude de rebeldia, foi procurar outras experiências. E muitos pediram para voltar, e não teve volta, porque também foi uma atividade de seleção. Agora eu estou detalhando mais a informação. Então, existem essas minudências no caso de um mandato mediúnico de determinadas situações de médiuns com graves responsabilidades, em que o contato é quase que permanente, é quase que ajustes diários nas propostas de trabalho, a responsabilidade das tarefas. Quando o grupo mediúnico estará no ponto ideal para o trabalho? Essa medida é colocada no momento em que nós começamos a fazer um grupo. Uma parte nós dedicamos ao estudo, deixamos um tempozinho para começar a entrar em sintonia. Depois o estudo vai diminuindo progressivamente e aumentando o horário para as
comunicações, e nesse trânsito, depois de terminado o estudo, o grupo já pode entrar para as tarefas reais da mediunidade. Claro que nesse início, nós não esperemos que o grupo já esteja pronto e acabado, porque pronto e acabado não vai estar em nenhuma encarnação. Pronto e acabado vai estar no decorrer de encarnações, quando nós já formos normalmente nos elevando moralmente, nos purificando, deixando os nossos atavismos e vislumbrando conscientemente aquilo que seremos nós amanhã, quando despojados de todas as sombras que ainda existem em cada um de nós. Então, pronto, só Deus saberá quando. Agora, que deveremos iniciar logo, sim, quando já estivermos estudado, acabado toda a problemática do estudo, e aí passamos para as reuniões mediúnicas. Quanto à evolução dessa reunião, se dará com o tempo e com a capacidade de cada um dos seus membros em evoluir pessoalmente, e o grupo como um todo consegue a sua evolução. Um médium com mediunidade ostensiva tem como se livrar da obsessão sem participar de reuniões fechadas de desobsessão? Claro que tem. Se ele tem um nível moral suficiente para se sobrepor à influência danosa da entidade espiritual, ele pode perfeitamente controlar essas atitudes agressivas que os espíritos desenvolvem no seu processo mediúnico. Agora, não é fácil o indivíduo que tem mediunidade ostensiva conseguir isto sozinho, sem a ajuda, sem o conhecimento do Espiritismo, do Livro dos Médiuns, sem a sua integração na casa espírita, com posterior necessidade dele colocar a serviço do bem a mediunidade que a divindade lhe concedeu para o seu processo de crescimento moral e espiritual. Sob todos os aspectos a considerar, realmente o indivíduo ingressar na casa espírita para o trabalho da mediunidade é a maneira mais suave que nós temos de nos liberar das influências danosas das entidades infelizes e também daqueles fatores que são os causadores diretos da obsessão. Foi dito que o grupo mediúnico não deve impor uma metodologia de trabalho à equipe espiritual.